Play, tá bom? Vamos iniciar então orando, gente, em nome de Jesus, para que nós iniciemos mais uma debate. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais esta oportunidade, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs, estarmos aqui nessa noite para juntos, Senhor, meditarmos, aprendermos da Tua Palavra. Por isso, Senhor Deus, tenha neste momento misericórdia e que nós possamos aqui ter as mentes, Senhor, abertas, possamos estar instruídos na Tua Palavra. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, aqueles que estarão assistindo. Senhor Deus, que nesta noite, tudo que for passado aqui seja para a glória do Teu nome. Senhor Deus, abençoa os irmãos que estão aqui, aqueles que estão chegando, todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos lá então para a nossa lição, a encarnação do Verbo, terceira lição, encarnação do Verbo, e hoje falaremos sobre este tema, a encarnação do Verbo. E hoje nesta lição nós estamos com o texto áureo, João capítulo de número 1, versículo de número 14, que diz o seguinte, o texto, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Verdade prática da lição hoje, que nós vamos estar na prática entendendo. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Hoje nós falaremos sobre em defesa da fé. Nós vamos, com base bíblica, com a instrução da palavra, defendermos apologeticamente aquilo que acreditamos, que o Senhor Jesus veio em carne, Ele teve um corpo físico. Por isso que nós vamos estudar nessa noite. Eu quero convidar todos os irmãos, suas irmãs, a abrirem a sua Bíblia na carta, a primeira carta de João. Agora não é o Evangelho, ok? É a primeira carta de João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 3. Primeira carta de João, versículo de número 1, que são a leitura. Eu quero convidar os irmãos, as irmãs, juntos fazerem esta leitura junto comigo na primeira carta de João, para a glória de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3, depois nós estaremos lendo o capítulo 4, do 1 ao 3, e depois, por último, o capítulo 2 João, capítulo de número 2 João, o versículo de número 7, tá bom? Acharam aí, amém, irmão? Amém. Então me ajuda só, Márcia, achou? Ó, vamos lá. 1 João, capítulo de número 1, do versículo de número 1 ao 3. Vai ser a nossa leitura. Você que já está com a revista, você já tem a leitura aí. Diz assim, eu gostaria de contar com o apoio dos irmãos aí na leitura, tá bom? Versículo 1 diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, os que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O versículo 2, vamos lá, igreja? 1, 2, 3. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Vamos lá, 1 João, capítulo de número 4 agora, versículo de número 1 ao versículo 3. E aí eu vou ler para todos os irmãos o versículo 1. Eu vou pedir para a igreja, você está com a Bíblia aí? Aí você vai ler o versículo de número 2, ok? 1 João, capítulo 4, eu estarei lendo o versículo 1, vocês o 2, e aí eu estarei no 3. Diz assim: Amados,
não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O 2, o que está escrito aí? Isso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Agora, para encerrar a leitura, vai lá, segunda carta de João, só você que está com a Bíblia, virar aí a página da sua Bíblia, algumas páginas, e aí você vai ver a segunda carta de João, uma carta que não tem capítulo. Então nós temos aí o versículo de número 7. Eu vou pedir para toda a igreja ler, todos nós, uma voz maravilhosa. Vamos lá, 2 João, versículo de número 7. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém. Gente, hoje nós vamos falar a respeito da encarnação do Verbo. O propósito desta lição, e através dos textos lidos aqui de João, eles destacam a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também enfatiza a sua humanidade. O que nós vamos falar aqui é que o Cristo que nós cremos, lemos e aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele ao mesmo tempo que sendo Deus, veio como Deus a esta terra, mas Ele também teve o seu lado humano. E como humano, pessoal, Ele também teve toda a sua forma física, como nós humanos. Então, nós vamos hoje entender uma das mais antigas, e aqui o autor ele destaca a primeira heresia da igreja. Hoje nós estaremos entendendo o que é o docetismo. No tópico 1.1 vai explicar o que é o docetismo, pastor. O docetismo nada mais é do que a negação da humanidade de Cristo, ou seja, docetismo é alguém que acredita que o Senhor Jesus Cristo ele era mais parecido com um fantasma do que teve um corpo físico. O conceito desta antiga heresia já não é de agora, é uma coisa que veio lá de trás, é uma coisa muito antiga, e aqui ele destaca sendo a primeira heresia. Então, o docetismo, o que é, pastor? É alguém que acredita que o Senhor Jesus não teve corpo físico. E nós vamos entender ao longo da lição como refutar isso, como defender isso, como que eu disse nos começos aqui, nas aulas anteriores. Não basta dizer, não é verdade. Nós temos que também explicar o que estamos pautados na Bíblia. Então, o docetismo, primeira coisa que nós precisamos entender, a palavra vem do grego, dóquio, que significa ter aparência. Então, ou seja, eles imaginam que Jesus Cristo não teve um corpo físico. E olha aqui, que pensamento totalmente inverso do que, por exemplo, nós lemos aqui na carta de João. Vamos entender então? Vamos lá. Aí ele vai dar aqui o contexto, tópico 1.2. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Estes homens, eles ensinavam que, contrário da Escritura, a humanidade de Jesus. Eles não acreditam que Jesus foi um humano, foi um homem, teve um corpo físico.
Só que quando nós lemos, aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos, pastor, mas tem pessoas que acreditam hoje, em pleno século 21, depois de tantas provas, não somente o que está na Bíblia, mas também provas que falam da ciência, falam do propósito de Deus. Olha para cá, essas pessoas ainda acreditam nesta tese que o Senhor Jesus não teve o propósito, me ajuda aí, não teve um corpo físico. Existem sim. Então vamos ver em nome de Jesus, através da palavra do Senhor. Pastor, aonde é provado, a Bíblia enfatiza a respeito que Cristo teve um corpo físico. Vamos lá, abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Outros, vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo de número 5. O que diz? Falam que Jesus teve parentes e amigos, como Zacarias e Isabel. Vamos lá, vamos ler lá, igreja. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo número 5, 1, 2, 3. Vamos lá, irmão, me ajuda aí, vamos focar de lição. Vamos lá, 1, 2, 3. Existiu rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era da filha de Arão, e o nome dela era Isabel. Outra prova, Lucas capítulo número 2, versículo 4 e 5. Vai falar sobre José e Maria. Vamos lá. E subiu da Galileia também José da cidade da Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Versículo número 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Ou seja, a Bíblia relata vários momentos que comprovam que existiam pessoas ligadas a Jesus fisicamente. Vamos lá, Lucas capítulo número 2, versículo de número 8. Vamos lá, Lucas 2, 8. O que está escrito aí? 1, 2, 3. Ora, Maria era mesmo Marta, pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Ou seja, quando nós olhamos Lucas capítulo de número 2, versículo de número 8, deixa eu até pegar aqui o contexto, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Pastores foram até lá recepcionar o nascimento de Jesus. Então vocês percebem que a doutrina, ou melhor, perdão, esta heresia que Cristo não teve corpo, é refutada com base nos versículos bíblicos. Quer ver outra coisa? Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2, versículo de número 40. Olha o que vai dizer. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo de número 52, vamos lá. Crescia em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Por que, pastor, estamos citando esses versículos, pessoal? É para justamente enfatizar que existem registros bíblicos que mostram que Cristo, ele estava associado a pessoas físicas, que ele era uma criança, que ele cresceu em estatura. Ou seja, é inadmissível falar que Cristo não teve corpo. É inadmissível falar que Cristo, pastor, mas existe isso. Esta é a heresia do docetismo. Vamos continuar rapidinho aqui. Os principais docetas diziam sobre Jesus. Eu estou dando só uma síntese aqui, para nós entrarmos efetivamente nessa lição, tá? Existiam pelo menos 3 heresiarcas que defendiam que negavam que Jesus veio em carne. O primeiro era Celito, o segundo era Saturnino, e o terceiro, deixa eu achar aqui,
era o Marcião. Ou seja, eles negavam a existência que Cristo veio em carne. Estes homens, eles acreditavam nisso. Só que a Bíblia relata, eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, mas eu preciso fazer porque nós estamos em ensinamento. Alguém tem alguma dúvida em relação que Jesus veio em carne para essa terra? Quem tem dúvida? Não tem dúvida? Ok. Como que vocês conseguiriam defender se alguém chegasse e falasse assim: mas eu não creio que Jesus veio em carne para esta terra? Ele era uma espécie de fantasma, uma áurea, alguém que pairou. Como que vocês defenderiam isso? Mas se a pessoa não conhecesse a Bíblia? É alguém que defende o docetismo. Mas a gente podia defender citando, tipo, as passagens que Jesus estava. Sei lá, os evangelhos, né? Sim. Por exemplo, Jesus, eu acredito, estou dando um exemplo. A pessoa está dizendo: eu não acredito que ele veio em carne. Aí você vai falar: não, ele veio, tá, me prova. Como? Quais versículos você citaria? Um monte. Me dá um só, eu quero um monte, só um. Um exemplo também pode ser os milagres que Jesus fez, tipo a cura do cego Bartimeu. Tá, quem fez isso? Foi um homem ou um espírito? Foi um homem, foi Jesus, foi carne. Imagina vocês estarem falando com uma pessoa que defende isso, ok? Ok? João 1, João 1 o quê? que o verbo se fez carne. E aí? Põe João 1 aí para nós dar uma observada. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Vamos lá, é o textual. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá, e aí? E aí? Me explica esse versículo aí. E o verbo, quem que é o verbo? A ação, fez carne. Ou seja, a ação Quem que é o verbo ali? é Jesus. E ele se fez o quê? Carne, ele se fez homem. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, está falando que ele é o Filho de Deus. E ele veio em Carne. outro versículo. Abra aí, Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1. Porque esses homens, por exemplo, eles negavam o nascimento virginal de Cristo. Saturnino, ele afirmava que Jesus não nasceu e nem tinha forma e nem corpo. Marcião já negava que ele era apenas uma aparência. Que bagaceira! Você precisa provar para esses que levantam falsos ensinamentos que eles estão incorretos. Mateus capítulo de número 2, olha aí, versículo 1. O nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus. Quem nasce, né? Pelo menos aqui na terra, né? Ou seja, a tese deles era o que, gente? Eles negavam o nascimento de Jesus virginal, de nascimento onde uma mulher não teve relação com o homem. Portanto, com base nisso, eles falam: por isso que Jesus tinha aparência, não tinha corpo, não era um corpo físico. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. Resumo da primeira aqui: Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem, desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Agora nós vamos entender, por daqui vamos chegar em João, tá? Tópico 2.1. O que era desde o princípio? Isso aqui é lindo. Põe lá agora no textual. Vamos ler de novo?
Dá pra ler normal, gente? Não precisa apagar a luz não, né? Vocês me ajudam, né? Ô, glória. Vamos lá, o que está escrito aí? 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Pois bem, olha aí agora João capítulo 1, versículo de número 1. Ou 1. O que está escrito aí? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante dizer que Jesus sempre, e aqui eu fico feliz quando alguém me manda mensagem fazendo uma pergunta. Fizeram esta pergunta, talvez seja a sua dúvida. Pastor, quer dizer que Jesus, ele já existia antes da fundação do mundo, antes de Gênesis? Sim. A Bíblia afirma em João capítulo de número 1, que no princípio, no começo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, ele está enfatizando que desde o princípio, Jesus estava, já existia. Ou seja, a Bíblia diz, e aí foi João capítulo 1, versículo 14. São versículos para nós refutarmos essa questão que Jesus não tinha corpo. O Verbo se fez carne. Se o Verbo estava com Deus no princípio, ele se faz carne para habitar entre nós. Então, a heresia do docetismo, que nega a existência física de Cristo, ela cai por terra. Ela não tem base, ela não tem argumento para alguém falar que, pelo menos nós, que temos a palavra de Deus como bússola, nós acreditamos piamente que Jesus estava desde o princípio. Amém, irmãos? Amém. Por isso que a reafirmação 2.2, olha que interessante, o apóstolo João, ele reforça a realidade desta encarnação. João capítulo de número 20, versículo 27. Olha o que diz aí. Põe aí para nós no telão em toda a igreja. Todos os irmãos estarão lendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aqui, qual que é o contexto de João capítulo de número 20? Jesus, ele ressuscita. Tomé está incrédulo. E Jesus fala o quê? Põe a mão. Põe a mão aqui. Ou seja, reafirmando que Cristo, ele não era só, e aqui interessante, né? Porque aqui Cristo, ele é um corpo ressuscitado. Existem 3 corpos: o corpo nosso, esse corpo ressuscitado. Que corpo ressuscitado é esse? É um corpo que come peixe, atravessa a parede, tem acesso aos céus. Mas nosso corpo não vai ser igual a dele. O nosso corpo será um corpo incorruptível, glorificado. Nada vai poder. Por isso que em Salmos versículo 24, abra aí. Rapidinho, só para nós ir voltar lá. Salmos número 24. É 24? Eu acho que é 24. Se eu não estou ainda meio louco. Deixa eu ver. Pastor, e assim, Pronto. se uma pessoa que não acredita na Bíblia, como que a gente pode falar de Jesus para ela? Nós vamos para as perguntas que semana passada vocês fizeram e serão respondidas hoje. Guarda essa daí. João capítulo de número 24. É isso aí mesmo. Salve, irmão. Quem falou João? Ó, eu sei
entendeu? Salmo 24, versículo de número 7. O que está escrito aí? Levantai a porta das vossas cabeças, levantai por sua entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Vai embora. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai por sua entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Eu sei que nós estamos. Vai embora. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu sei que nós estamos aqui falando de encarnação do Verbo, Cristo vindo em forma física, onde o docetismo refuta isso. Pastor, por que o senhor leu nós lemos Salmo de número 24? Porque quando Cristo vai se apresentar às portas do céu, existe um problema. Qual o problema, pastor? Só poderiam entrar no céu pessoas que são dignas, pessoas que têm um estado pleno de perfeição. Quando Cristo, com seu corpo glorificado, ele sobe ao céu, nos portões celestiais tem uma pergunta. Qual que é a pergunta? Levantai, ó portas, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem está do lado de fora do portão está vendo quem está entrando. Um corpo glorificado, um corpo ressuscitado. Quem está do lado de dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí quem está fora, que está vendo que é Cristo, fala: Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Nesse exato momento existe o que Paulo descreve, que o nosso corpo será transformado em um corpo incorruptível. Por quê? Porque Cristo, ele abriu um caminho. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, ele abriu um caminho que nós podemos entender que através dele, ele que não veio só em espírito, ele veio em carne. Através dele nós temos acesso ao Pai. Por isso que o docetismo, ele vai afirmar o seguinte: ele só foi espírito. Mas se ele só foi espírito, como explicar milagres? Como explicar ele olhando para as pessoas e falando para Tomé: toca aqui então? Como explicar alguém que toca nele e é curado? Como explicar quando ele tocou em outras pessoas? Ou seja, são versículos, a própria menção aqui dos versículos ele vai explicar isso. Então, o corpo de Jesus Cristo, até mesmo depois da sua ressurreição, foi um corpo tangível que podia se tocar. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. 2.3, a crença herética. Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo de número 2, versículo de número 3. 1 João capítulo 2, faz parte da leitura bíblica, ok? Eu gostaria que a igreja lesse. Vamos lá, 1, 2, 3. Baixou, irmão? Você não está com a revista não, irmão? Ó, está na revista, leitura da classe. Você tem a sua Bíblia. Você está esperando aparecer no telão? Eu vou orar por você, hein, irmão. 1 João capítulo 4. Não é o Evangelho. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, versículo 3. O que está escrito aí? Vamos lá? Amigo, conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvi
Olha o que João ele está afirmando aqui. Na época que João ele escreve, ele passa, ou melhor, os seus últimos dias em Éfeso, a cidade onde morava este homem chamado Cerinto, que ele defendia a tese que Cristo não veio em forma corpórea. Aí João, ele nos seus escritos aí, ele vai deixar bem claro que já que o docetismo estava se espalhando entre os cristãos, e olha o perigo, ele vai reafirmar, ele vai deixar bem claro que o quê? Que todo aquele que nega que Cristo veio em carne, 1 João capítulo 4, versículo de número 3, todo aquele que confessa que Cristo não veio em carne, não sou eu que digo, é a palavra de Deus, nós cremos nisso, este não é de Deus. Uma vez eu acreditando, defendendo que Cristo não veio em carne, João ele é de forma consciente para defender o que estava se espalhando naquela época. Ele faz questão de dizer: se você não crê que Cristo veio em carne, que ele teve um corpo físico, você não é de Deus. E qual que é o problema desta heresia, pessoal? O problema desta heresia está aí na lição. Se Jesus não teve corpo, ele não morreu. Se ele não morreu, se ele não ressuscitou, não tem salvação. Então, se essa tese ela fica infundamentada. Fala, Dani. Eu nunca ouvi alguém falar isso. Tem que, tipo assim, é tipo uma religião? É? Tipo, como se fosse um exemplo. A congregação, tipo isso? É? Tá na revista. Eu estou enchendo a sua paciência, né? Eu vou começar a fazer as sextas-feiras bexiga aqui, viu, Dani? Vou deixar a bexiga aqui. Ó, vamos entender isso aí, tá, Dani? Por isso que a Bíblia diz, vamos lá ver em 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 15. Põe aí do versículo 1 ao 3. Vamos ler a palavra de Deus, que é isso que nos enfatiza, nos dá a base. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 1. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado, no qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou tenho anunciado, e se não é o que creste em vão, 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Se não tem como morre? Se não morreu, como vai ressuscitar alguém que morreu? Vocês percebem? Aí vocês vão falar assim: pastor, mas isso tem nos dias atuais? Infelizmente tem. E nós temos que defender, entender que Cristo veio em carne. E por quê? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Aquelas perguntas, Fabiana, cadê? Que você tem que ficar esperto agora. Uma pergunta que não está na revista. Vou mudar aqui o negócio. Qual foi? Por que a necessidade de Cristo vir como forma humana? Fala, Flávia. Pra gente saber que ele passou por tudo que nós estamos passando. Gostei. Mas vamos lá, me ajuda a entender melhor essa resposta. E poder falar que nós venceremos o mundo. Não. Você falou o quê? Qual que é a primeira resposta? E tudo que ele sofreu, nós também vai sofrer. Tá. Então o que você está me dizendo é o seguinte: que teve a necessidade de Cristo vir em carne. Para quê? Para saber que ele sofreu e nós vamos sofrer.
Tá, eu quero mais. Tem uma. E vamos conseguir sim chegar à salvação, sendo homens e mulheres de carne, porque Cristo ele veio, mostrou o caminho e nos ensina como chegar lá. Então você está me dizendo que Cristo veio em carne para mostrar o quê? O caminho. Você falou a resposta, não é isso? Ah, ele veio em carne para... Ah, já esqueci. Por que Cristo teve que vir em carne? Para salvar a humanidade? Para salvar a humanidade. Mas vamos lá, precisa. Ele mostrou assim que ele em carne, ele conseguiu vencer o mal. Ele está mostrando que a gente também em carne, acreditando nele, a gente vai conseguir vencer também. Então- Qual a dificuldade? Então vamos chegar no consenso na resposta. Cristo veio em carne para provar que é possível. Essa é a expressão. Gostei. É possível, como carne, resistir tentação, mundo. E a Bíblia diz em Hebreus que ele foi tentado em tudo. Então, Cristo veio em carne, porque vamos colocar no sentimento que Cristo teve, que eu e você temos. Tristeza, dor, cansaço, fome, sede. Então nós não podemos usar a desculpa que nós é falho para pecar. Porque a palavra fala que ele foi 100% homem e não pegou em nada. Por isso que quem crê em Cristo, Dani, esse negócio de falar assim, eu estou desanimado na caminhada cristã, aí você vai fazer a pergunta, por que miserável? Miserável não. Por que, irmão? Aí ele vai falar assim, é porque eu estou tão triste. Triste pelo quê, irmão? É porque o pastor, vou dar um exemplo. É porque o pastor passou por mim. Aqui na DAF não tem, irmão. Se tiver, meu Deus, não tem. Aqui não tem. Não tem. Eu creio, não tem sim. Se tem, me revela. É porque o pastor passou por mim, não deu paz, Senhor. Eu estou desanimado. Por que, irmão? Porque ninguém veio me visitar. Mas quando você estava bom, tu visitou? Fico feliz. Não. Então, assim, pessoas que dão desculpas, querendo se apoiar em algo que Cristo falou, cara, eu passei por isso e venci. Eu resisti isso e venci. Por isso que Cristo, não vamos fugir aqui, né? Essas crenças heréticas, João vai chamar de enganadores. João capítulo de número, segunda carta de João, não tem capítulo? Versículo 7. Olha o que João vai chamar essas pessoas. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem cá. Este tal é enganador e mentiroso. Olha só. Então percebe que lá atrás já existia esse ensino que Cristo não vem em carne. E aí que está o problema. Se Cristo não vem em carne, e as evidências históricas, hoje evidências científicas, se nós tirarmos, ou melhor, pastor, eu quero uma prova que não esteja na Bíblia que Cristo veio ao mundo. Quantos relatos científicos existem que comprovam que Cristo esteve no mundo? Ou seja, nós temos que refutar isso, pastor. Então quer dizer que os evangelhos sinóticos, eles reforçam, eles apresentam, sinóticos, eles ressaltam que Cristo teve os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Cristo como Deus e Cristo como homem.
Quer ver uma coisa? Quem consegue me dar uma evidência de Cristo como Deus? Como atuando de uma forma divina? Ele multiplicou pão e peixe. Milagres. Que milagres? De fazer o cego enxergar, de uma mulher ter tocado na sua obra. Esse é o lado divino de Jesus? A crucificação dele e a ressuscitação. E como que fica o texto de Jesus falar assim? Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes, comerão qualquer coisa mortífera e não lhes fará dano nenhum. Aí Jesus fala assim: e se vocês crerem, farão milagres, sinais maiores que o meu. E aí? Mas no final Ele dele. ressuscitou. Então peraí, se eu orar hoje por uma pessoa que for cega e ela enxergar, como que fica isso? Eu sou divino? Não, mas aí você vai. Então eu quero saber Em uma. nome de Jesus. Beleza. Mas eu quero saber um aspecto divino que Jesus falou que esse aí ninguém faz. Só Ele ele. ressuscitou. Se eu orar em nome de Jesus, alguém pode ressuscitar? Sim ou não? Sim, irmão! Ó, cadê? Irmão, se é feio fazer assim. Ó, pra cá! Eu quero um ato divino. Quando ele se transfigurou, que apareceu quem lá? Começou a esquentar. Quando o quê? Quando apareceu o discípulo, qual seria a porta que ele atravessou? Senão ele atravessa a parede. Ele andando sobre as águas? Andando sobre as águas. Pedro andou, hein? Mas não pode. Tem uma evidência bíblica, que eu já falei isso aqui, que aí o negócio é mais embaixo. Já estou terminando, irmão, para nós ir para as perguntas. Ó, deixa eu deixar aqui. Não é a ressurreição, né? Todo mundo vai ressuscitar? Foi isso? João capítulo número 18. João capítulo 18, versículo número 6. Para nós irmos para o terceiro e para as perguntas. João capítulo 18, versículo número 6. Eu estou dando uma palhinha lá na frente da próxima aula, tá, irmão? Das próximas lições. João capítulo 18, versículo número... Vamos fazer o seguinte, versículo número 5 e 6. Não, no 4, 5 e 6. O que está escrito aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam escrito, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com ele. Quando, pois, ele disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus falou, vocês estão procurando a Jesus por um breve momento, uma leve deixa, ele falou assim: sou eu. Todo mundo. Porque esse sou eu, mesmo sou eu, que está lá em Êxodo 3,14, quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou assim: ô Deus, Moisés falou assim: Deus, em nome de quem que eu vou? Aí Deus falou assim: eu sou o que sou. Então, Jesus veio nessa terra como um lado humano e o lado divino. Ok? É isso que nós temos que. Tem também quando ele foi batizado, né? Que a voz do céu sou, este é meu filho amado. O próprio Pai. E é lindo isso aí, né? Porque é a primeira vez que todo mundo queria saber quem era Jesus. Aí
Deus faz questão de abrir a boca em um momento maravilhoso que é o seu batismo e vai dizer: este é o meu filho. É coisa linda, né? Ou seja, atos divinos, atos humanos. 3.1. Como essas heresias se revelam hoje? Eu gostaria, deixa eu ver se é muito longo aí. Eu acredito que não, deixa eu ver. É um pouco, mas não é. Eu vou pedir para você ler na revista. Tópico 3.1. Como essas heresias se revelam hoje? Ou seja, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Alguns movimentos não aceitam, não acreditam, negam o nascimento virginal de Jesus. Vamos lá, eu gostaria que vocês lessem mesmo, já que não leu em casa, né, irmão? Vamos lá, 3.1, o que está escrito aí? Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os órgãos, a igreja da unificação, que ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concessão e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É o ensino moderno de seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, existem movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. E isso é uma das características da defesa destes movimentos. A concepção e o nascimento virginal de Jesus. Sendo que Isaías capítulo 7, versículo 14, ele está dizendo, ele está afirmando, Isaías, que ele nascerá de uma virgem. Vamos lá, Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14. Vamos lá, o que está escrito aí? O Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Oh, glória! Percebe que as profecias, e aqui o profeta messiânico Isaías, ele está já afirmando que o nascimento de Jesus será de uma virgem. E agora a pergunta que não quer calar é essa: por que eles refutam, eles querem provar o motivo de Cristo não nascer de uma mulher virgem? Essas denominações e tantas outras, e tantas pessoas que têm essa mesma introdução aí de, por exemplo, Cerinto, é porque o nascimento de Cristo aos olhos humanos é inexplicável. É por isso que nós precisamos pensar no seguinte: hoje, com tanta tecnologia do mundo, e aqui eu vou colocar aqui para vocês também pesquisarem, ok, irmãos? Lembra quando foi clonado o primeiro animal? Qual que era o animalzinho? Qual que era o primeiro? Tanto animal. Parou para pensar? Beleza? Com tanta tecnologia no mundo, eles conseguem, através das células tronco, replicar órgãos humanos. Já parou para pensar nisso? Tecnologia, IA. Mas se tem uma coisa que o homem não consegue e não conseguirá, é explicar o dom da vida. Por isso que Cristo nascer de uma mulher virgem é mais inexplicável ainda. Porque para nascer um homem, eu, você, nós que estamos aqui,
Um homem e uma mulher têm que se relacionar. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. Mas é o que a Bíblia diz, macho e fêmea. O resto é gambiarra. Ou seja, tudo isso o homem tenta provar. Aí beleza, aí vem Jesus através de um nascimento virginal. E aí alguém vai falar, se for, é impossível nascer de uma virgem. Então, já que é impossível nascer de uma virgem, é impossível ser um homem, é impossível ter um corpo físico. Aí vem Lucas capítulo 1, versículo 35, e aí vai entender isso só quem é espiritual. É o anjo Gabriel falando: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aleluia. O nascimento de Cristo é um ato aos olhos humanos, aos olhos do homem, da mulher mais sábia que existe no mundo, inconcebível, inexplicável. Por isso que Cristo, Ele é o único. Por isso que Cristo, Ele é aquele que nós servimos. Por isso que Ele abre a boca com propriedade, eu já disse aqui, dizendo: eu sou o caminho, porque fora de mim não há outro. Não existe ninguém que vai ao Pai. Então, refutar essa questão que Cristo não veio nessa terra, como os irmãos falaram, operou milagres, operou maravilhas, andou por cima das águas, multiplicou pães e peixes, em alguns momentos, eu tenho para mim, e me permita, tá, irmão, me leve como, mas sei lá, eu acredito numa coisa. Toda vez que Jesus, na sua caminhada cristã, para nós dar um animado e glória a Deus, Jesus cruzou com algumas pessoas que estavam mortas. Sim ou não? Sim. Pelo menos 3. Me dê aí os nomes, ou os exemplos, ou as passagens. O filho da viúva de Naim. O que é interessante é que toda pessoa que morre, ela passa por 3 estágios. Vamos lá, a pessoa morreu, é feito o quê? Morreu, tem que diagnosticar, que está morto, né? É isso aí, morreu de morte matada. Aí, depois que é certificado que morreu, tem um nome. Qual o nome? Qual que é o nome? Não, depois que só morreu, aí agora vamos. Velório. E depois do velório, que se chama funeral. Jesus cruzou com esses 3 estágios da Bíblia. Sim. Alguém olhou para Jesus e disse assim: não incomode mais o mestre. Ela já está morta. Alguém falou: está morta. Aí Jesus falou: lá, está nada. Eu vou lá ver o estágio. Segundo estágio, Dani. Velório. Está todo mundo saindo de uma cidade chamada Naim, cortejo. Aí quem está chegando? Ficou morto, menino? Você vai entender o que eu vou falar? Lázaro! Já era. O funeral está enterrado, não tem mais jeito. Aí Jesus vai lá. Tira aí. Você conhece essa história? É isso aí. Sabe o que eu tenho para mim? E aí, sei lá, não é que eu amo a Bíblia, eu creio dessa forma, mas não me leve assim como umas coisas doideiras. Jesus, quando estava na cruz, estava sozinho? Não. Ele estava ladeado de quantos ladrões? Um à direita e um à esquerda. Por que você acha que Jesus morreu primeiro? Vocês queriam deixar alguém morto lá dele, irmão? Por isso que ele falou assim: não, isso aqui vai dar problema lá na frente, então já deixa aí logo. Porque esse
nós servimos. Toda vez que alguém refutar que Cristo não veio à terra como forma corpórea, tem um problema. Me prova como? A questão me prova. Eu provo na Bíblia que Jesus veio. Quer ver outra coisa? Vamos continuar. Quanto à morte e ressurreição de Jesus, isso aqui é uma informação, né? O gnóstico Basílides negava a crucificação de Cristo. Olha a tese, alegando que Simão, o Cirineu, foi transfigurado e crucificado no lugar de Jesus. O Alcorão, segundo a revista, afirma que Cristo não foi crucificado e tudo foi uma simulação. Percebe essas? Pastor, como refutar isso? Como defender isso? Com respeito, com educação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3 e versículo de número 4. Se não está andando, já até lemos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as... Então Cristo, como eu disse, se ele teve um corpo, entregou, morreu e ressuscitou. Bases bíblicas. Bora. Confirmação histórica. A morte de Jesus é confirmada tanto na Bíblia quanto historicamente. O historiador judeu Flávio José, que é o exemplo daqui, afirma que Jesus foi crucificado por ordem de Pilatos e os seus seguidores não abandonaram após sua morte. O historiador Tácito também relatou que Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus se apresentou após sua morte com muitas infalíveis provas. Atos capítulo de número 1, versículo de número 3. Ou seja, existem provas bíblicas e existem provas históricas que Cristo veio à terra. Mas por que o Senhor está? Por que nós estamos abordando isso? Porque essa também é uma das seitas, essa também é uma das heresias que hoje, não só na época de João, não só na época dos antigos apóstolos, dos pais da fé, não, mas hoje existem lugares que não acreditam que Cristo ele veio em forma corpórea nessa terra. Por isso, nós possamos entender que o nosso Cristo ele veio em carne para provar, para mostrar que é possível como carne suportar a tentação, lidar com o pecado. Lembra o que Deus falou lá para Caim, lá em Gênesis? O pecado está aí. Ou você domina dele, ou você domina ele, ou ele te domina. Você tem que saber lutar contra isso. Você tem que saber equilibrar. Cristo ele veio como carne. E ele veio, e a Bíblia diz, e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como vimos? Alguém viu? Não. Nós não. Então, aí Jesus fala assim, vocês que viram, ok, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu creio, nós cremos que Jesus veio de um nascimento virginal através de uma mulher excepcional. Nós não idolatramos Maria, mas nós temos que tirar o chapéu para ela, porque de tantas mulheres ela foi agraciada. Bendita sois vós entre as mulheres. Nasce Jesus. A Bíblia relata a sua vida até os 12 anos de idade no templo, ensinando os doutores. Um menino, uma pessoa, um corpo físico. Depois Jesus vai aparecer com 30 anos para ser batizado, para depois ser tentado. Ou seja, existem relatos bíblicos que comprovam que Jesus Cristo veio a este mundo de forma corpórea. Amém, irmãos? Para nós encerrarmos, Atos capítulo de número 1, versículo de número 3, sobre as provas que Cristo veio.
Atos capítulo 1, versículo 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. Jesus, depois que ressuscitou, ainda ficou 40 dias como provas, explicando os milagres e para a glória de Deus. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Amém, irmãos? Amém. Encerrando, as expressões, o verbo se fez carne e Jesus veio em carne, responde aos docetas que negam ou negavam a verdadeira humanidade de Jesus. Os evangelhos comprovam que Cristo foi revestido de um corpo físico para vencer o pecado. Ele entrou no mundo por um homem e ele venceu o mundo como um homem, para que nós possamos entender o que ele diz. Nesse mundo tereis aflições. Se me perseguiram, imagino o que vão fazer com vocês, que vão me seguir. Mas tende bom ânimo. Se Jesus venceu. Tem alguém que fala assim, eu venci. Não, nós vamos vencer. Isso não está na Bíblia, não. Mas eu digo o seguinte, segue ele, faz os passos dele, e nós chegaremos aonde ele chegou. Porque ele disse, o meu desejo, vou lá preparar lugar, mas o meu desejo é que vocês estejam lá onde eu vou preparar o lugar. Então que Deus abençoe as suas vidas. Eu gostaria nessa noite, são 8h34, nós temos umas perguntas fora da lição aqui, eu não esqueci. Mas antes dessas perguntas, eu gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus, para nós realizarmos esta oração, em nome de Jesus. Acerca da revista, acerca do que foi comentado, alguém tem algum ponto a esclarecer? Podemos orar? Dúvidas? Amém? Vem, irmão! Amém. Tá bom, então. Vamos orar e depois vamos para as perguntas. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço de novo por esta palavra. Senhor, que esta explanação, Senhor, que esta crença, Senhor, e nós não temos dúvidas na Tua palavra, Senhor, que nós possamos estar apologeticamente falando, Senhor, defendendo, Senhor, que nós cremos que Tu, Senhor Jesus Cristo, nasceu de uma virgem, o Senhor veio nesta terra como um homem, Senhor, no corpo físico, entregou a sua vida, Senhor, por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e nós estamos aguardando a Tua volta. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.